Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. 22. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Parole du Seigneur. Amen. Amém. Tovandi. Sentemos. Tobeti maboko pona lecture. Aplaudimos pela leitura. Zamba so lokumu na pokwa lelo. Que Deus seja louvado nesta tarde. Makomi batangeli biso. As escrituras que acabaram Eza de o ler tozo tambola na yango pendant 30 jours. é aquilo que estamos a caminhar com ele durante 30 Esse sujet na dias. biso ya prière. É que o nosso sujeito da oração, Vi oyo Daniel apasaki. a vida em que Daniel passou E oyo ange aye komimela Daniel. e o que anjo levou até a Pona Daniel koloba ete na ye kofongola o mayele. para dizer que vi te abrir a inteligência. Esalemaki lolenge nini? Aconteceu de que Na forma? mokanda na Osée chapitre 4 verset 6. Oséias capítulo 4 versículo Bible 6. ezolobela biso boye. A Bíblia está nos dizer: Mon peuple périt o meu povo está a perder parce que lui manque la connaissance. porque lhe falta conhecimento. Libota na Nzambe Povo de Deus ezali kobunga está a perder-se to ezali kokufa ou está a morrer po ete boyebi ezali kozanga bango. porque não tem To conhecimento. moto oyo aza na boyebi te, A pessoa que não tem moto wana conhecimento, azali prêt mpo na kobunga. a tem conhecer a Deus. Eke kozanga koyeba ezali komema moto na E perdiction. falta de conhecimento está a levar a pessoa na destruição. Ça nous fait comprendre te Nos faz compreender moto oyo que aza na Nzambe te, a pessoa que não tem Deus ye nde moto oyo aza mayele te. é aquela pessoa que não é inteligente. Moto oyo aza na Nzambe A te, pessoa que não tem Deus to moto oyo abanga ou Nzambe a te, pessoa que não teme a ye Deus nde moto oyo aza na connaissance te. é aquela pessoa que não tem Ye nde conhecimento. peuple oyo azali É koperir. aquele povo que está a ser Amen, destruído. église. Amém. Mais ntango natali na vie ya Daniel tozotanga, Mas quando eu vi na vida de Daniel, nós estamos a Daniel ler, azali mosali na Nzambe. Daniel é servo de Deus. Daniel azali grand prophète. Daniel é grande profeta. Daniel azali exemple monene Daniel é um grande exemplo mpona kondima na biso. para a nossa fé. Daniel azali moto ayebi Nzambe. Daniel é a pessoa que conhece a Deus. C'est-à-dire azali kofaire partie te ya peuple oyo ezali sans connaissance. Não faz parte do povo que não tem conhecimento. Azali kosala partie ya Proverbe chapitre 1 verset 7. Está a fazer parte do Provérbio capítulo 1, versículo Ya moto oyo 7. azobanga Nzambe. Da pessoa que está a temer Pe ya a moto Deus. aza intelligent. E a pessoa que é inteligente. Mais moto oyo azobanga A Nzambe. pessoa que está a temer a Deus. Moto aza A intelligent. pessoa que é inteligente. Ezokomela ye Está ali a acontecer. difficile. Difícil. Ezokomela ye Torna ele compliqué. complicado. Ezosenga te Está a ser necessário. Ange O anjo aya koapparaître que na vie possa na ye aparecer na sua vida mpona kolobela ye para lhe falar lelo hoje. na ye kofongola yo mayele. Ouvir te abrir inteligência. C'est-à-dire, Quer dizer, eza na badimension na badimension, existem dimensões e dimensões. eza na baraison na baraison. Existem razões e razões. Bien aimé, Bem amado, koyeba Nzambe conhecer a eza Deus kozala mayele. é ser Or inteligente. Dieu c'est la parole. Deus é a palavra. lolenge mo mpe Daniel azali na kati ya koyeba Da Nzambe mesma forma que Daniel conhecia a Deus, ekozala mpe ndenge ozala por isso é também conforme você to está ndenge aqui, tosangani awa ou conforme estamos aqui toyebi juntos, Nzambe conhecemos a Deus. kotika makambo tosala Deixar as coisas que estamos a fazer, kotika bafere tozala naye kosala deixar os nossos a fazer, koboya kolia negar de comer, kosangana na pokwa lelo na esika se oyo juntar nesta tarde, eza parce que toyebi Nzambe, é porque nós conhecemos eza a parce que Deus. toza mayele, É porque somos inteligentes. eza parce que tocomprendre É porque tosala. compreendemos aquilo que estamos a fazer. Mais ezokomela biso Mas está a nos acontecer. na kati ya koyeba Nzambe Conhecer a Deus, to na kati ya kosalela Nzambe ou trabalhar para to na Deus, kati ya koluka Nzambe ou procurando a Deus. toluka lisusu Vamos procurar mayele na ainda biso efongwama que a nossa inteligência Eza seja aberta. pamba te. Não é em parce vão. que eza na baraison. É porque existe razões. Amen église. Amém. okotanga Bible Você pode ler a Bíblia. okotanga makomi Você pode meditar. mais osukeli na kotanga Mas vai terminar sempre a meditar. mais mpona kocomprendre oyo otangi Mas para compreender aquilo que você leu, ezosenga bafongola yo é intelligence necessário te abrir a inteligência. ndenge tozoteya Conforme estamos a pregar, ozoyoka parole você está a ouvir a po palavra. ete parole wana Mas para que aquela palavra ocomprendre yango você très bien compreender muito bem, ezosenga ete é necessário intelligence na yo a sua inteligência efongwama que se abre, ezofongwama vai se abrir na domaine ya oyo ozosala no domínio daquilo que você está na fazendo, domaine ya bonzambe no domínio da po divindade, awa tozolobela makambo eza spirituel porque aqui falamos das coisas que são espirituais. tozolobela makambo eza ya bonzambe Estamos a falar daquilo que é da donc na divindade. kati ya bonzambe Dentro da divindade, nde tozoluka intelligence na biso efongwama em que procuramos que a nossa inteligência seja aberta. Daniel auti kotanga livre Daniel acabou de ler o livro. makambo atangi na livre As coisas que ele leu no livro etrouble ye lhe perturbou.
Tango est troublé, Enquanto lhe à perturbou, côté na prière abandi kosambela. ele entrou na oração, começou a Dès na orar. prière ya Daniel, Na oração de Daniel, ange azoya liboso o ya anjo Daniel. está a aparecer a Daniel Pona kolobela Daniel. para dizer a Na Daniel: ye, eu vim pote na fongola yo maye. para te abrir a inteligência, Par rapport atendendo ya makambo uti kotanga. as coisas que você Na acabou de ye ler. pote o comprendre Eu yango. vim para você compreender, Bien aimé, pona ko comprendre. para compreender, Même oyo ozo sala. mesmo aquilo que você está Même fazendo, oyo ozo vivre. mesmo aquilo que você está vivendo, Même oyo ozo luka. mesmo aquilo que você está à Même oyo procura, ozali ou que kosambela. você está a orar, Ezo senga te intelligence moko efongwama. é necessário a sua inteligência seja Parce que quelque aberta. part Jésus a soloba. Porque em algum lugar Jesus Non, está la Bible dizendo, est soloba. a Bíblia está Je dizendo, pense dans Jacques. em Tiago, Soloba bozo senga bozo zoate. está dizendo, vocês estão a pedir, não estão a Pote receber. bo senga mabe. É porque não estão a pedir C'est-à-dire mutu bem. moko azo senga. Porque uma pessoa está a pedir, Mais ko senga ya mabe ezalaka te. mas não existe pedir mal. A des fois aza na intelligence te. Às vezes não tem Par inteligência, rapport ya eloko azo senga. atendendo algo que ele está pedindo. Mayele na ye A sua ezo inteligência comprendre te. não está compreendendo Nini yaki kosenga. o que ele pode Mais soki pedir. teme oyo ye na pokwa Mas lelo. se este tema veio nesta Ezali tarde, mpona kolongola biso é para nos na tirar ba travail inutile. nesse trabalho inútil, To pe na ba prière inutile. ou nessas orações inúteis, To na ba temps ya ba ou distraction. nos tempos de Oyo distrações toyi kozala tozozela em nzambe. que estamos a esperar a Deus, Mais tozozela ye na intelligence oyo akoki kopesa biso mas réponse te. estamos a esperar uma inteligência em que Ele não pode nos Mais dar soki resposta. atindi message Mas oyo se Ele mandou esta ezali mensagem, po ete alongola biso na niveau wana é para nos tirar naquele nível oyo ya ignorance de ignorância to ya se. ou de baixo, Mais afongola biso mayele. mas nos abre inteligência. Mayele oyo ekokomisa biso A capable inteligência que vai nos tornar ya capazes koyeba besoin ya de nzambe saber a necessidade to de ya Deus projet ya nzambe ou do projeto de to lolenge Deus toyi kozala ou de como devemos po ete ser tovivre réalité oyo ezali lokola vision. para vivermos a realidade que é como a visão. Amen église. Amém. Daniel l'homme de Dieu Daniel, homem de Deus, aye koyebisa ete kofongola mayele. viram lhe falar que vim te abrir C'est-à-dire azalaki inteligência. mayele. Quer dizer que ele era Mayele inteligente, wana par rapport a likambo awuti komona. mas aquela inteligência atendendo aquilo que ele acabou de Mayele na ye ver, ezalaki voilé. sua inteligência não estava assim Abanda aberta, kokocomprendre te não eloko estava a azomona. conseguir compreender aquilo que ele estava Akoki te vendo, kocomprendre eloko oyo atanga. não estava a compreender aquilo que Parce ele que estava lendo, intelligence na ye porque a sua inteligência ezalaki voilé. não estava aberta. Et bon, ikosenga ete baya kodévoiler. Era necessário vir abrir. Madame, intelligence soki ezali A voilé, inteligência, quando está bloqueada, eza difficile é difícil pour te découvrir para você la vraie descobrir raison. a verdadeira Parce que razão, ozokoka koparvenir te porque você não está conseguindo koyeba chegar, nini oyo ezali saber o que na é kati ya likambo oyo ozoluka. dentro daquilo que você está à Parce que procura, intelligence eza voilé. porque a inteligência está bloqueada. Nazotala bato Eu estou olhando Na para as Bíblia. pessoas na Bíblia, eza mpe raison ya oyo tozovivre des é fois também a razão daquilo que já estamos a ya kozala viver, na kati ya de bonzambe estar na divinidade, mais na kati ya bonzambe na ignorance mas to dentro da voilé. divinidade ou a ignorância. toza na kati ya bonzambe Estamos na divinidade, toza mpe na nzambe também temos mais Deus. tozozala ntango mosusu voilé. Não estamos a ser Parce que bloqueados, intelligence na biso porque a nossa inteligência eza ya kozipama. está bloqueada. Amen église. Amém. Il y a eu des disciples dans la Bible. Teve alguns discípulos na Bíblia, Après avoir Jésus kokufa mpe kosekwa depois de Jesus morrer e ressuscitar, babandi kotambola bazomilobela começaram a caminhar dizendo, na nzela Emmaus lá no caminho de na Emaús, Luc chapitre 24 Lucas capítulo na 24, verset 15 versículo 15. soki otangi Se você ler, okocomprendre lisolo nazoloba você vai compreender a história que eu estou a dizer. badisciple mibale bazomilobela na Os nzela discípulos estavam a dizer no caminho, bazoloba ete estavam a dizer, tozalaki na prophète monene nós tínhamos um grande profeta, akufi ele morreu, mais tozoka ete asekwi mas estamos a crer mais que ele tozocomprendre ressuscitou. makambo oyo te Nós estamos a compreender na essas kati ya coisas. koloba na bango No seu falar, jésus christ Jesus abimeli bango na nzela apareceu a eles, abandi mpe kosolola na bango começou a conversar com eles, abandi kotuna bango lisolo começou a lhes perguntar, babeteli mpe lisolo contaram a história a ele mokolo também. likambo bazosolola Mas o dono da palavra que eles estavam a falar akoti na kati ya lisolo entrou naquela conversa, azosolola na bango conversava com me eles, bazoyeba te ete mas eles não estavam a lisolo saber tozalaki na yango que a conversa que nós to tivemos, problème ezoderange o biso problema que está nos incomodar, moto yango yeyo este homem está parce aqui, que bazalaki voilé porque eles estavam tapados. bien mais soki intelligence eza no voilé Se a inteligência ainda está tapada, okovanda na nzambe você vai sentar mais com Deus, ozosouffrir mas está sofrendo, ozoyeba kolamusa nzambe não te está conseguindo acordar Deus.
Tango ba disciple ba moni barque ezoningana. Quando os discípulos viram que o barco estava a se Ba mexer, comprendre te na barque awa Jésus azali. compreenderam que aqui tem Jesus. Bala musa ki Jésus. Acordaram Jesus. Et pourquoi pas barque yeba ki déjà koza na kimia? Mas por que o barco não sabia ficar calmo? Pourquoi pas mai yeba koza déjà na kimia? Por que a água não soube ficar calmo? Oyeba te Jésus azali awa. Sabendo que Jesus está Não. aqui. Não. Diable akosala ka mosala na ye. Diabo fará o seu Ata trabalho. oza na nzambe. Mesmo se você tiver com Siko Deus, yo, il você faut la intelligence. deve ter a Ya inteligência koyeba te nzambe onaza na ye. de saber que o Deus que eu Na tenho, kokozala na ye na lolenge ni na bakaya boye. vou falar, fica com ele em que sítio ou que forma deste Na caso. kotambola na ye lolenge ni na bakaya boye. Vou caminhar com ele nesses casos Afin que apporter solution na para vie na yo. poder levar solução na sua vida. Intelligence voilée. A inteligência tapada Ezali comme mamutu na kati ya kolela. tá levar pessoas no choro, Ezali comme mamutu na kati ya kobunga. leva pessoas na perdição. Na jardin d'Éden, No jardim do Éden, Adam na Eve, Adão e Eva bazalaki bato nzambe moko asali. eram pessoas que Deus havia criado. Asoufflé kati na bango. Soprou dentro deles. Bazalaki intelligent. Eram inteligentes. Genèse chapitre 3. Gênesis capítulo Komona te 3. bazalaki intelligent. Sabendo que eles eram Parce que inteligentes, porque Nzambe apesaki bango Deus havia lhes dado autorité a autoridade ya kokonza mokili, de poder dirigir o mundo, ya kodirige mokili. de dirigir todo o mundo. Nyonso Nzambe asalaki Tudo que Deus havia criado ezalaki na se ya pouvoir na estava bango. por baixo do seu poder. Adão ayeba kodirige mokili. Saber dirigir o C'est mundo parce qu'il était intelligent. é porque ele era Mais inteligente. ntango Satan aye, Mas quando Satanás aye veio, azoloba ete nyoka azalaki malin. tá a dizer que o serpente era maldoso. Donc Satan aye na lolenge Satanás, ya nyoka. ele veio na forma de Po serpente ete aye kokweyisa para moto. poder deixar cair E o yoka homem. Adam Ouça o na Adão e Eva, na intelligence bazalaki na na yango. inteligência que eles tinham. Eloko nini esalaki bayeba koresir te. O que fez com que ele não tivesse Parce êxito? que Porque bayebaki te kocomprendre te. não sabiam compreender Oyo que eza Satan. este aqui é Oyo Satanás, aza ennemi. este aqui é o Bayebaki ete. inimigo. Não sabiam. Aye na nature mosusu. Veio numa outra A natureza. utiliser mensonge. Usou mentiras. Alors intelligence na bango A sua inteligência esukeli na apparence. parou mesmo aí na Ya aparência komona nyoka de ver o serpente, tokomona Satan. ou ver Satanás. Bayoki ye. Ouviu. Mpe bakoyisa. Ouviram e Mais foram soki bazalaki caídos. na intelligence Mas se tivesse oyo inteligência, emonaka intelligence oyo ebatami na nsima ya eloko, de ver a inteligência que está por detrás de alguma balinga coisa, bayeba ete oyo eza kaka nyoka te. poderiam saber isso aqui não Mais simplesmente oyo ezali serpente. ennemi, Esta aqui é inimigo. oyo ezali Satan. Esta aqui é Wana Satanás. ezali dimension mosusu ya intelligence. Essa aqui é uma outra dimensão da inteligência. Intelligence A oyo inteligência tozoluka que estamos à procura ezali oyo é eza aquela na que capacité tem a ya capacidade komona de ver oyo ebatami na nsima ya eloko. que está por detrás de alguma coisa. Daniel atangi na ye makomi. ele leu as Oui, escrituras. kotanga yeba ikotanga. Ele sabia ler, Mais comprendre é compliqué. mas compreender é complicado. Alingaki akomprendre nini eza na makambo nazotanga. Ele queria compreender o que está Nde dentro daquilo que eu estou sika a ler. akomaki bloqué. Ele ficou bloqueado. Ata amoni kaka nyoka, Adão viu somente mais akomprendre te serpente. ke oyo azali ennemi. Não compreendeu que este é inimigo. A des fois tokweyaka Às vezes caímos, tosalaka baerreur fizemos erros, tolelaka choramos. parce que toyebaka te kocomprendre É porque não sabemos compreender nani aza liboso na quem biso. está diante de nós. Diable ayaka na apparence mosusu, Diabo vem com outra mais a réalité aparência, aza moto mas mosusu. a realidade é uma outra pessoa. Ayaka na image mosusu, Vem com uma outra mais na imagem, mission mosusu. mas com uma outra Na missão. intelligence normale na Na biso inteligência normal, toyebi komona kaka mutu, sabemos ver pessoa, mais tokoka komona ebatami na nsima ya mas não moto. estamos a ver o que está por detrás. Parce que intelligence na biso A nossa inteligência esuki na koidentifie oyo tozomona para ou termina naquilo de identificar aquilo que vimos to na oyo tozoyoka. ou naquilo que nós ouvimos. Tandis que eza na intelligence mosusu Enquanto que existe uma outra oyo eza na inteligência capacité ya komona que tem a capacidade de oyo ver, ebatami na nsima ya que apparence. está por detrás da Nde aparência, intelligence oyo fo efongwama, é que a inteligência que deve ser nde aberta, intelligence oyo fo efongwama é aquela inteligência que deve ser po ete aberta toyeba banani tozalaka na para bango, sabermos com quem nós temos estado, po ete toyeba banani tovandaka na bango, sabemos com quem nós habitamos, po toyeba banani oyo sabemos batambolaka na quem biso. que caminham conosco. Amen, église. Amém. Ntango tokocomprendre, Quando compreendermos, ntango mayele ekofongwama, quando a inteligência se abrir, ntango voile ekolongwa, quando sair o véu, nakanisi ete tokolonga nyonso, eu penso que venceremos tudo. tokolonga nyonso sirema. Venceremos tudo. Amen, église. Amém. Amen, église. Amém. Intelligence voilée. Inteligência que está ebonga te na acabado pokwa lelo nesta tarde. intelligence na biso ezala dévoilée. Que a nossa inteligência seja Mais aberta. natali te Daniel avec Dieu. Eu vi que Daniel tinha Deus. Pourquoi tout ça? Por que isso tudo? Pas disciple, Os discípulos bazotambola. estão a caminhar. Mais pourquoi tout ça? Mas por que isso tudo? Non, Jésus ensemble. Com Jesus Mais juntos. baza toujours voilé. Mas estavam sempre Mas eu compreendo cobridos. até. Não sabiam. C'est parce que dans les temps,
É porque naquele tempo, Dans l'Ancien Testament, no Antigo Testamento, Zamba azandaki ko se voiler. Deus estava se tapar. Dieu Deus, se voiler. ele se tapava. Abandaki ko se révéler te. Ele não estava se Na revelar. transparence pa Na ya. transparência. Abandaki ko batama. Ele estava se esconder. Zamba abandaki ko mona na bato boye te. Deus não estava aparecendo assim aos Zamba azalaki homens. moninga ya mutu te. Deus não era amigo da pessoa. Zamba abandaki ko se révéler na mutu Deus te. não estava se revelar ao C'est homem. pourquoi na temple, Por isso no templo batiaki rideau. colocaram cortina Oyo abandaki ko kabola lieu très saint. que estava separar lugar mais santo Na lieu saint, e lugar na santo. parvis. E lugar Eles vão onde daqui as pessoas sete. chegavam, quer dizer, Zamba atiaki limite. Deus colocou limites, Moko limite entre ye na population. entre ele e a Ye na população, bato. ele e as pessoas. Atiaki limite. Ele havia colocado um limite Ndeko ne kosala difficulté. que estava colocando dificuldade Pote moto mona nzambe. para a pessoa ver a Deus, Pote moto comprendre para a nzambe. pessoa compreender a Deus. Barrière ezalaki. Havia uma barreira, Parce que l'Ancien Testament, porque no Antigo Dieu se Testamento voilait. Deus estava se cobrir, Abandaki ko se révéler te. ele não estava se revelar, Abandaki ko se manifester ele te. não estava se C'est pourquoi manifestar. tango Pierre Por isso quando alobi Pedro na Jésus, disse a Jesus, ozali mwana ya nzambe. tu és filho de Deus, Jésus Christ alobi na ye. Jesus lhe disse, Eza makila na mai te. não é água Mais e le sangue, Saint-Esprit nda fongoli yo. mas é o Espírito Santo que te abriu, Parce que na makila na mai, porque a água e sangue, okoyeba te onga na você nzambe. não vai saber quem eu sou. Amen église. Amém. Amen église. Amen. Intelligence fait sa voilée. A inteligência que está tapada C'est parce que Dieu é porque Deus abandaki kobatama. estava se esconder, Abandaki ko se révéler te. ele não estava se revelar Facilement epai ya bato. facilmente aos homens, Facilement epai ya peuple na. facilmente ao seu povo. C'est pourquoi abandaki kosala te. Por isso estava fazendo com Peuple que azala pe o limité. povo seja limitado, Peuple azala limité. o povo ser limitado. Intelligence ya mutu. A inteligência do Ekoki ko homem parvenir te koyeba o nzambe não azoluka. está conseguindo saber o que Deus está Moye falando. moto comprendre nzambe eza te. Pessoa não tinha como compreender Moye a moto Deus, comprendre prophétie eza não te. tinha como compreender a Moye profecia. moto comprendre projet ya nzambe A eza pessoa não te. tem como compreender o projeto C'est de parce que Deus. intelligence alaki voilée. É porque Jesus estava fechado, tapado. Amen église. Amém. Mais biso to luka de intelligence na biso la dévoiler. Nós queremos que a nossa inteligência seja aberta, C'est parce que toza suna époque wana. porque não estamos mais naquela época. Tango Jésus aye. Quando Jesus veio, Tango akufi. quando ele morreu, La Bible dit. a Bíblia diz, Voile ezalaki na temple. aquela cortina que estava no E templo pasukaki na deux parties. rasgou-se em duas Oyo partes. ezalaki ya kobatama na lieu très Aquilo que saint. estava escondido no lugar mais santo Efongwamaki. abriu-se, Lieu saint. o lugar Na santo, parvis. e onde as na pessoas lieu estavam, très saint. e no lugar mais Ekomaki santo polele polele. era aberto. De par là l'intelligence de Dieu. É aí que a inteligência de Deus, To oyo ezalaki ya kobombama. ou aquele que estava fechado, Ekomaki dévoilé. ficou aberto. Mutu oyo ekolakisa biso bonzambe. A pessoa que veio nos mostrar a divindade, Oyo aye kofongola biso kolongola aquele que voile. nos tirou a cortina ao C'est le véu, Seigneur Jésus-Christ. é o Senhor Jesus Ye nde Cristo. intermédiaire. Ele é que é o Oyo intermediário, aye kopusa nzambe na kati ya mutu. é que levou Deus até o Azwi homem, nzambe akotisi ye na kati ya tomou mutu. Deus, colocou dentro do homem. Nzambe aza so libanda ya mutu. Deus já não está fora do Mais nzambe homem, azwi place Deus tomou na lugar kati ya mutu. dentro do Po homem ete avanda na kati ya para mutu. poder habitar, Po ete oyo eza habitar no intelligence homem. ya nzambe O que é a inteligência do ebanda homem kofonctionne mpe na kati ya mutu. começa a funcionar também dentro Motu do homem. akoma lisusu intelligent. A pessoa torna mais inteligente. Wana nde intelligence ezokoma dévoile. Essa que é a inteligência que está a ser Nde coberta. ntango nzambe azomifongola epai ya bato. Quando Deus está a se abrir aos Mais ntango homens. nzambe amifongola epai ya bato. Quando Deus se abre aos homens. Jésus-Christ, Jesus Cristo. rideau elongwe, A cortina saiu. tout est commis facile. Tudo tornou-se fácil. Mais jusque là, Até aí, le peuple de Dieu, o povo de na Deus, époque oyo toza, na época em que tuna lolenge estamos, tozali, ou conforme ngai na yo, estamos, eu e você, tozoloba toujours ete, estamos a falar somente, nzambe efongola biso maye. Deus nos abre a inteligência. C'est parce qu'il y a quelque É chose. porque tinha alguma coisa. Dieu s'est dévoilé. Deus se abriu. Mais pourquoi notre intelligence Mas por que a nossa est inteligência toujours quelque part limitée? está somente limitada em algum lugar? Amen, Église. Amém. Tokotanga mokanda na Acte, Vamos ler no Atos, chapitre 28, capítulo 28, verset 25. versículo 25. Acte des Apôtres, chapitre 28, Atos dos verset 5. Apóstolos 28, versículo 25. Comme il s'est retiré en désaccord, Paul n'ajouta que ce mot. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par les prophètes Ésaïe, a dit: va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point.
Parole du Seigneur. Parce que, continuez. Car Verset. le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Ça va, Dieu, jusque-là. Amen. Amém. Bible Zoloba. A Bíblia está Où est dizendo. apôtre répond à Zoloba? Este é o apóstolo Paulo que está a dizer. Après avoir déjà tout est accompli, Depois de ser tudo consumado, que Nzambe a commis ce qu'on a posé à moto. Deus agora tomou o desejo do homem. Nzambe a commis na posta vanda ce qu'on a kati à moto. Ele agora quer habitar dentro do homem Pote a travailler na moto. para poder trabalhar com o homem. Amen. Amém. Tiko Bible Zoloba awa. A Bíblia aqui está dizendo. Apôtre Paul. Apóstolo Paulo Abandi côté ya évangile. começou a pregar o Mais evangelho. na kati évangile, Mas dentro do a evangelho, côté na difficulté ya bato. encontrou dificuldade das Oyo pessoas bazo yokate. que não estavam ouvindo, Bazo comprendre não te. estavam Dena compreendendo. verset uti kotanga Zoloba. E no versículo que acabamos de ler, Alors, Biboye. está a dizer: Va vers ce peuple. vai Dena até komama- este povo, conforme está escrito, Vous dis-le, diga a eles: vous attendrez de vos oreilles vocês vão ouvir, et vous ne comprendrez pas. mas não vão compreender. Boko yoka na matoi na bino. Vocês vão ouvir nos vossos vou ouvidos, compreender. mas não vão Ndenge compreender. matei ezoteyama. Conforme está sendo pregada a Eza pana palavra, musu azo yoka é mongongo. uma pessoa que está ouvindo somente a Ma voz, azo comprendre te. mas não está compreendendo. Ndenge Bible tangema. Conforme a Bíblia está a ser Usu pazo lida, tanga Bible. outra pessoa está a ler a Mas Bíblia, não compreender te. não está compreendendo. Ndenge vie ezalaka. Conforme a vida tem sido, Tu azo vivre. outra pessoa está a Mas não viver, comprendre te. mas não está compreendendo. Ndenge prière eza. Conforme a oração Moto é, musu pazo a sambela. outra pessoa está a Mas não orar, comprendre mas não kakate. está a compreender. Pourquoi cette raison? Por que esta razão? Pourquoi cette raison? Porque esta Vous razão. regarderez de vos Vocês yeux, vão olhar nos vossos olhos, mais vous ne verrez point. mas vocês não verão. Bokotala na miso na bino. Vão olhar pelos vossos Mais olhos, bokomona te. mas não vão ver. Mais miso nde monaka. Mas olhos é que vê. Mais comment miso ezotala? Mas como que os olhos estão a Mais miso ver, emona te. mas não estão a ver? Matoi nde yokaka. Esses ouvidos que ouvem, Mais comment matoi eza kofongwama? mas como que os ouvidos estão abertos? Mais matoi ezoyoka te. Mas ouvidos não estão ouvindo. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado ao Senhor. Oui, parce que tozolobela Sim, makambo. porque estamos a falar sobre Ete essas na coisas. sima ya eloko nyonso. Por detrás de toda coisa, Ezalaka na intelligence. existe inteligência. Intelligence. A inteligência Oyo esalaka matoi eyoka. que faz com que o ouvido Oyo ouça, esalaka miso que emona. faz com que os olhos vejam, Ezala quelque part. existe em algum lugar. Amen, église. Amém. Pote moto akofongola miso. Porque a pessoa pode abrir o Soki olho. azo rêver, Se ele está moto distraído, akoleka ye awa. outra pessoa pode Batuni ye passar. moto aleki awa. Perguntaram, alguém passou por aqui? Alobi namoni te. Vai dizer que não Pote viu. mayele na ye. Porque a sua inteligência Ezalaki wana te. não estava aí. Miso etikali O epave. olho ficou assim mesmo. só. Intelligence. A inteligência Oyo ekoki kosunga te moto amona na que pode miso. ajudar com que a pessoa vê, Ezalaki te en place. não estava no lugar. Intelligence wana ezalaka wapi? Aquela inteligência tem estado Soki aonde? miso moto etalaka eza na Se intelligence o wana olho te. que está a olhar tem aquela Soki inteligência. matoi moto eyokaka eza na intelligence Se o wana te. ouvido que costuma ouvir tem Inteligência aquela wana ezalaka inteligência. wapi? Não, onde que tem estado Yoka aquela na 27 inteligência? ndenge bazoloba. Veja no 27 onde Nyonso está oyo dizendo. ezosalema pourquoi? Tudo isso está acontecendo por Car- quê? Porque Le cœur de ce peuple est devenu o insensible. coração deste povo está endurecido. Car Porque le cœur de ce peuple o coração deste povo est devenu insensible. está endurecido. Un cœur qui est insensible. Coração que está endurecido. Cœur wana eyoka nzambe te. Esse coração não vai ouvir a Deus. Motema eza O insensible. coração está endurecido. Ekoyoka nzambe Não te. vai ouvir a Mpona Deus. nini? Pote Porque nzambe Porque Deus bayokaka ye na motema. ouve-se no coração. Nzambe bayokaka ye na matoi te. Não ouve Deus pelos Nzambe ouvidos. batalaka ye na miso te. Não lhe olha assim pelos olhos. Batalaka ye na kondima. Olha ele pela Me fé. bayokaka ye na Mas motema. ouve-se ele E no motema oyo eza coração. sensible. E o coração que está Nde sensível motema oyo oyokaka nzambe. é aquele coração que ouve Nde a Deus. motema oyo emona nzambe. É o coração que vê a Mais Deus. motema oza Mas insensible. o coração que está endurecido, Motema wana motema ekocomprendre eloko. aquele coração não vai compreender Eza nada. motema oyo ezali na capacité ya koyoka nzambe te. É aquele coração que não tem a capacidade de ouvir a Deus. Eza motema oza na capacité te ya kozala na intelligence ya bonzambe. É aquele coração que não tem a capacidade de ter a inteligência da divinidade. Pourquoi esalema na motema? Por que está acontecendo no C'est parce coração? que motema eza base ya nyonso. Porque o coração é a base de Le tudo. Saint-Esprit O Espírito avanda Santo ape wana. habita aí. Nzambe avanda na kati. Deus habita no coração. Saint-Esprit avanda na O motema. Espírito Santo habita no Alors coração. motema oyo eza O sensible. coração que está sensível Eza motema oyo evandisi nzambe. é
aquele coração que faz sentar Deus. yango nde motema oyo yambi Saint-Esprit. É o coração que recebeu o Espírito Parce que Santo. Saint-Esprit O Espírito yango Santo nde intelligence é que é a oyo inteligência ebanda kozanga na Adam na que Eve estava faltando Adão e Eva. bamona nyoka ete aza Satan. De ver que esse serpente é Satanás. yango nde ebanda kozanga na badisciple na nzela É que Emmaüs estava faltando os discípulos no caminho de Emaús. bacomprendre ete Jésus-Christ ye. Compreender que Jesus está aqui. yango nde ezozanga na balecteur ya Bible É que está faltando os leitores da po Bíblia. ete bacomprendre Para eles l'écriture. compreenderem as yango nde escrituras. ezozanga na bachrétien É que está faltando os cristãos. bacomprendre baennemi batelemaka liboso na bango. Compreender os inimigos que têm levantado soki diante moto deles. atelemi liboso na aza Se a ennemi pessoa levantou diante desse inimigo, po ete yo comprendre ye para você lhe compreender, omoni na miso mibale te. você não vai lhe ver moto desses aza dois na olhos. Saint-Esprit. Pessoa que tem Espírito Saint-Esprit Santo. alobelela O motema. Espírito Santo vai lhe falar no motema ebanda coração. oyebisa ye O coração passará a lhe oyo aza dizer. liboso na yo Esse que está diante de aza si moto malamu te. não é boa oyo pessoa. aza liboso na yo Esse que está diante de si azali adversaire na yo. é o seu oyo aza adversário. liboso na yo Esse que está diante de tala si, identité na ye veja yango. sua identidade está c'est dans aqui. le cœur E no coração. esalema na miso te. Não vai acontecer e nos olhos. motema wana Aquele il faut coração ezala sensible. deve estar sensível. soki olingi ozwa intelligence ya Se bonzambe você quer ter a inteligência divina, soki olingi ete intelligence na yo efongwama se lisusu você quer que a sua inteligência se abra ainda mais, zala na un cœur sensible. tenha um coração sensível. sensible Coração é com facilite sensível yo. vai te facilitar Saint-Esprit avanda o na Espírito Santo a pote habitar. ntango Saint-Esprit akoloba Porque quando o Espírito Santo falar, okoyokela ye wana você vai ouvir a partir parce que daí. ntango parole Porque ekoteyama quando a palavra ser pregada, oyokela yango awa você vai ouvir a partir do ntango coração. akolinga korevele yo makambo Porque eza ya quando vai kobongama querer te revelar coisas escondidas, aloba no na kati ya motema vai te falar a partir do coração. le Saint-Esprit Espírito ye Santo. nde intelligence É que é a oyo inteligência eza na kati ya motu que está dentro da po pessoa ete ebanda korevele motu para revelar a pessoa. intelligence oyo eza cache na A nsima ya oyo inteligência eza que está visible escondida naquilo que é visível. tozotambola na monde Estamos a andar no oyo mundo toyeba te esika totya makolo em que não estamos a saber onde colocar o pé. tozovivre na bato Estamos a viver com as oyo pessoas. tozoyeba te bandani tovandaka Em que tolala não na bango estamos a saber com quem nós vivemos, dormimos. me tokoyeba bango lolenge nini Vamos saber de que forma. il faut eloko oyo erevelaka bato É necessário aquela coisa que revela as il faut pessoas. intelligence oyo erevelaka bato Aquela inteligência que revela as pessoas. intelligence oyo Aquela inteligência. nakobenga yango eza intelligence prophétique Ou posso chamar como inteligência oyo profética. ntango otelemi liboso ya moto Em que quando está diante da ye pessoa, azomona ele está a ver. oyo miso emona te Em que os olhos não estão a ver. azosala analyse Está a spirituelle fazer análise espiritual. azobanda korevele Está a ja começar a revelar c'est-à-dire já. intelligence Quer dizer, inteligência ezoprofetize está na a kati na yo profetizar dentro koloba dele. te oyo Dizer que azaboye este azaboye azaboye é assim, é azaboye assim. azaboye É azaboye assim, desta ça c'est forma. quelle intelligence Essa é qual a c'est inteligência? l'intelligence divine É a inteligência divina. intelligence qui vient du E a Saint-Esprit inteligência que vem do Espírito intelligence Santo. qui est capable de prophétiser sur A la inteligência personne que é capaz de profetizar sobre a intelligence pessoa. prophétique A inteligência ezo profética prophétiser está koloba profetizando, ete dizendo nyoka aza kaka nyoka te o serpente não mais somente azali serpente, Satan também Satanás. nzambe apambola makomi na ye Que Deus abençoe as suas escrituras. intelligence efo ezala dévoile A inteligência deve ser c'est aberta. pourquoi na église Por isso na igreja tozalaka na objectif mingi temos objetivo ya kotravailler sur le cœur de trabalhar sobre o ya coração, kotravailler ni na motema de trabalhar ainda o coração, kotravailler mitema ya bato trabalhar o coração po ete das motema pessoas, nde eza base porque o coração que é a base. soki toye liboso ya nzambe Se viemos diante de Deus, totiki mitema na biso pembeni deixamos nossos corações de lado, tokozonga ndenge toyaki vamos voltar da mesma mais soki forma. toye liboso ya Mas nzambe se viemos diante de na Deus, mitema na biso com os nossos corações, tokozonga ndenge toyaki te não vamos voltar da mesma c'est parce que forma. le cœur É porque o eza base coração oyo nzambe azoluka é a base que Deus po ete procura akotisa intelligence para poder fazer crescer oyo a akobanda inteligência, kosolola na yo ate olali na que bapongi passará a conversar contigo mesmo dormindo. un cœur sensible Coração cœur sensível. sensible. Coração sensível. alors tala ndenge ebandaki kosalema Veja conforme estava a acontecer. malgré salemaki na jardin d'Eden Apesar de que aconteceu no jardim do Éden, malgré salemaki na badisciple apesar de que aconteceu aos et discípulos, memema na Daniel mesmo com Daniel, na difficulté oyo essas dificuldades, quelque chose s'est passé alguma coisa se passou. eloko esalemaki A coisa que aconteceu, ntango esalemi quando aconteceu, nde baye kocomprendre raison é que vieram compreender a razão. Daniel Daniel, un ange aye rapidement anjo apareceu alobi rapidamente, na ye disse ao fim na fongolo mayele de abrir inteligência. likolo efongwamaki Os seus abriu. ange aye O anjo veio. ntango aye Quando ele apesi apareceu, solution deu a solução. na jardin d'Eden No jardim do Éden, ezalaki na mongongo na nzambe
tinha a voz de Deus. Tango Nzambe aye na jardin. Quando Deus veio no Adão jardim, na Eva bayoki mongongo ya Nzambe. Adão e Eva ouviram a voz de Bayeko Deus. comprendre que oyo azalaki awa Compreenderam que este que estava aqui koyisi biso. nos deixou Tokende cair. kobatama. Vamos se esconder. Tango présence ya Nzambe yaki. Quando a presença de Deus apareceu. Tango présence ya Nzambe yaki. Quando veio a Ba presença de disciple Deus. na nzela Emmaüs. Os discípulos no caminho de Tango Emaús. Jésus-Christ abuki lipa. Quando Jesus quebrou o pão, Lipa ebukani. ele partiu o pão. Ndemiso efongwami. E é assim que os olhos se abriram. Ye yo Disseram, nde tobanda koluka. este é o homem que nós estávamos à Jesus procura. tobanda kobeta lisolo nde Jesus ye. que estávamos a contar a história está aqui. Na acte ya kobuka lipa. No ato de partir o Quelque pão. chose s'est passé. Alguma coisa Faut passou-se que moto zonga na raison. para a pessoa voltar na razão. Quelque chose doit se passer aussi Alguma coisa aujourd'hui. deve se passar também hoje. Ce soir aussi. Esta tarde Il faut qu'il também se passe quelque chose. deve se passar alguma Dans coisa ta vie, na sua il faut vida. que quelque chose de salé. Deve se Et passar alguma quelque coisa. chose Alguma de coisa supernaturel. de supernatural. Quelque chose Alguma qui coisa vient d'en haut. que vem de cima. Quelque chose Alguma coisa oyo eza divine. que é divina. Oyo Jésus Que alobaki. Jesus havia dito. Na otika bino bongo Eu te. não vou vos deixar Mais assim. nakei. Mas eu fui. Mais na ozala na kati na bino. Eu estarei no vosso Jusqu'à meio. la fin du temps. Até no último C'est tempo. au moyen du Saint-Esprit. É por intermédio do Espírito Santo. Quelque chose du ciel. Alguma coisa dos Il faut céus se passer. deve se Pour te passar fongola intelligence. para na yo. abrir a sua inteligência. Pour te fongola mayele na yo. Para abrir a sua inteligência. Pour te elongolo na kati ya ignorance. Para tirar na Il faut ignorância. qu'il se passe quelque chose. Deve se passar alguma Soki coisa. eloko moko esalemi te. Se alguma coisa não acontecer, Intelligence na yo kofongwama a te. sua inteligência não será aberta. Daniel abandi kosambela. Daniel começou a orar. Asambeli. Orou. Asambeli. Orou. Premier jour. Primeiro Bible dia. ezoloba. A Bíblia está dizendo. Réponse déjà yaki. A resposta Mais já tellement vinha. écomité. Como não havia Tellement chegado. ammonité. Como ele não A viu. progressé tina 21 jours. Chegou até no 21 Et dias. na 21e jour. E no 21 Tant dias. que quelque chose s'est passé. Quando alguma coisa aconteceu. Ange aye apparaître na O réponse. anjo apareceu com a resposta. Daniel ati kosambela. Daniel parou de Nous orar. allons chercher Dieu. Vamos procurar Tozali Deus. kosambela. Estamos a orar. Si quelque chose va se passer. Até alguma coisa Dans nos acontecer. cœurs. Nos nossos Il faut qu'il corações. se passe quelque chose. Deve se passar alguma Dans nos coisa. vies aussi. Nas nossas vidas Il faut também. qu'il se passe quelque Deve se chose. passar alguma Quelque chose coisa. de supernaturel. Alguma coisa Que le supernatural. monde ne peut jamais donner. Ninguém pode Que dar. le monde ne peut Que jamais o freiner. mundo não pode Que le dar. monde ne peut jamais Que trahir. o mundo não pode trair. Parce que c'est ça lobby. Jesus On disse. n'en tire que la bino. O que eu estou a vos deixar. Qu'il aurait boboto la O tête. mundo não saberá Essa richesse. receber. É a Comment qu'il riqueza aurait bana koboto la que o tête. mundo não conseguirá receber. Intelligence ya bon sang. A inteligência Ça divina demeure dans le Saint-Esprit. permanece no Espírito Parce que ça dit qu'on Santo. révélait les choses cachées. Porque está a revelar coisas Ça dit qu'on escondidas. révèle les choses cachées. Está a revelar coisas Nazo escondidas. tuna boy. Eu estou a Et perguntar. l'on ne sera qui na Jonathan. O que fez no Faut Jonathan te comprendre que David. para ele compreender que Davi À cause de la motomone na kati ya será Israël. grande pessoa. Dans le A Saint-Esprit. pessoa que tem Espírito Atika na Santo kolobate si je savais. nunca chegou de dizer se eu soubesse. A koloba si je savais. Vai dizer se eu Na soubesse. temps où yazalaki na Saint-Esprit. No tempo em que ele não tinha Mais na Espírito temps où yabandaki Santo. kozala na Saint-Esprit. Mas o tempo que ele estava com o Espírito Jamais continuer na Santo. koloba si je savais. Nunca ele pode dizer Parce se que eu le soubesse. Saint-Esprit Porque o Espírito est toujours Santo présent. é que está sempre Il est presente. toujours permanent. Ele está permanente. Il t'enseigne. Ele te ensina. Il écrit les choses dans le cœur. Ele escreve algumas coisas Oyebi no sayo. coração. Te dizer Oyo eza liboso na yo. o que está diante de ti. Abandi kokomela na kati ya motema. Começa a escrever no Mosusu coração. akotuna écriture nini. Vai perguntar qual é a Oyo escritura koyebisa ngai. que você vai Na falar motema. no coração. Oui, bato baya na Saint-Esprit bayebi. Pessoas que têm Espírito Oza Santo liboso ya sabem. mutu. Você está diante do homem. Azoloba ozoyoka na Não yo. falar você está Mais ouvindo. oyo eza na kati na yo. Mas o que está dentro de si. Ezoloba mpe mosusu. Só falar também outra Na coisa. selobi mutu tokomprenaka Para ye depois te. dizer que nós não compreendemos Oh, este compreendre homem. te. Não vai Po compreender. te oyo nga na omona. Porque o que eu estou a ver Eza oyo nga na ayoka te. não é o que eu estou a sentir. L'intelligence. A inteligência Oyo ezofongola mutu. que está a abrir C'est o le homem Saint-Esprit. é o Espírito C'est Santo. le Saint-Esprit. O Espírito Le Santo. Saint-Esprit O Espírito est Santo capable é de capaz sonder, de même dans sondar la profondeur de Dieu, mesmo na profundeza. la profondeur ya bon sang. Mesmo na profundeza O da Saint-Esprit é divinidade, capable. o Espírito Santo é Totangi na mokanda capaz. na 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. 1 de Coríntios 2, 10. 1 Corinthiens. Chapitre 2 verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. Amen, Église. Amém? Bible zoloba, A Bíblia está dizendo: l'esprit
O Espírito, le Saint-Esprit, o Espírito eyebi Santo kosonde nyonso sabe penetrar tina tudo kati ya profondeur ya bonzambe. dentro da profundeza da C'est-à-dire, divinidade. Quer dizer, Saint-Esprit, Espírito Santo. est-ce que langage okosonde okosala analyse comprendre yango Será que você pode fazer análise dessa linguagem oyo sondar, ezosignifiye kosonde, que está a significar sondar? c'est-à-dire Quer dizer, esaka kotuna te não simplement é somente mais perguntar. nazolinga nayeba Eu estou a querer saber réellement realmente nini yo oza o que você to é, nini oyo oza nango o que você to tem, eloko nini oyo ebatami ou o que está se to escondendo. plan nini oyo ozosala Qual é o plano que você está par rapport ya fazendo, raison moko nazolunga nazo. atendendo de alguma razão que eu estou a Sikoyo querer ter. Saint-Esprit Agora, Espírito akendaka Santo ti na bonzambe vai até na na divinidade, profondeur ya bonzambe na profundeza da divinidade. abandi kosonde Ele nzambe começa a sondar a mpo na Deus kai ya moto oyo azalaka na para ye o caso desta pessoa que tem po ete estado com azwa ele, barévélation para ter revelações epai ya bonzambe, na divinidade, azwa bavision, ter visões, azwa baexplication, ter explicações, amemela motu oyo azalaka na ye levar até o homem que tem estado par com ele. raison Razões ya bonzambe, da divinidade, profondeur ya bonzambe. na profundeza de Deus. Saint-Esprit aza capable O ya korevele Espírito moto Santo é capaz. oyo nzambe azoplanifie mpo na O vi que na Deus yo está planificando para a sua vida. po ete soki arevele yo Porque se Ele te revelar, okovivre você vai viver. kodépendre na oyo ozomona lelo te, Não dependendo daquilo que você está vendo okobanda hoje. kovivre Você vai viver conformément ya oyo Saint-Esprit arevela yo, sobre aquilo que o Espírito Santo te revelou. e okozala fier Você vai ter ya kozala orgulho mwana na de nzambe, ser filho de Deus. okozala Ter fier orgulho ya kobomba Saint-Esprit, de preservar o Espírito okozala Santo. fier Terá orgulho ya kobatela ye de proteger po ete ele. ye Porque ele nde moto ayebi korevele nyonso ali ya kobata. é que sabe revelar tudo que está escondido. L'importance ya Saint-Esprit, A importância do Espírito l'importance Santo. du Saint-Esprit